Gamecast, bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Acho que uma hora que não é dinheiro, é legado. Qual é o legado que esse cara tá deixando? A motivação é secundário, mas a disciplina é o mais importante. Se você não tiver disciplina, você não alcança as coisas. Você quer saber onde é que você vai chegar? Depende do tamanho da sua entrega. Gente, a pressão é um privilégio. A pessoa que sofre pressão é porque ela tem a capacidade de gerir aquele problema. As pessoas vão ficar chocadas, vai parecer um troço de ficção científica mesmo. No total, eu joguei 29 mil torneios na minha vida. É bastante, cara. Pô, é muita Comprei almoço grátis. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Gamecast. E nessa série especial temos ninguém mais, ninguém menos na minha frente do que grande Mauro Naves. Bem-vindo de novo, Maurão. Não tão grande assim, Deck. 1,80m, vai. Pô, mais alto que eu, já é grande pra mim. Já, pra você, eu já sou. E Deck, prazer enorme mais uma vez estar aqui, né? Com a Clear, evidentemente, com o Gamecast. E nesta série a gente só entrevista pessoas especiais, muito especiais, com muita história para nos contar. Não será diferente nesse nosso podcast. Vamos falar com Michele Lenhart. A Michele, ou não sei se eu vou chamar de Misha, de mim não, que isso é coisa só do marido. Ela é casada com o Bruno Fratos, né, medalhista. Ela vai contar toda essa história, o quanto ela ajudou o Bruno a conseguir um bronze nos 50 metros livre. Ela também é uma ex-nadadora gaúcha. O casal mora na Flórida já há 8 anos, ela nadou desde os 4 anos, também participou de Olimpíada, teve em Pequim, teve em Pan-Americano e agora além de ser a mulher que dá força em casa, que eu acho que ela nem cozinha muito não, viu? Eu acho que quem faz as coisas lá é o Bruno. Não, eu acho que é o Bruno que faz, ela vai contar tudo direitinho. Aí, já vi o Bruno fazendo pão, fazendo umas coisas, eu já vi. Ele quer puxar a sardinha ali do lado do Rodrigo Hilbert. Além de tudo, ela virou um pouco de treinadora, um pouco de coach, enfim, ela realmente reergueu ele num momento difícil, quando ele não foi bem. Não foi bem não, né? Você imagina, ele foi 6º lugar no Rio. Pô, você tá ali, cara, ser 6º. É óbvio que todo mundo quer ser 1º, 2º e 3º, mas, pô, pra chegar ali, mundo, né? Pô, pra chegar ali e estar naquela posição já é sensacional. Pô. Mas, enfim, ela que vai nos contar toda essa história. Prazer enorme, Michele, estar contigo aqui e com o Roberto nesse papo. Olha só, você ainda nada? Vamos começar por aí. Um beijo grande, prazer enorme estar com você. Muito bacana, muito obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. E respondendo a tua pergunta, de vez em quando eu caio na piscina sim, inclusive em algumas sessões que eu planejo para o Bruno de treinos mais leves, eu acabo fazendo com ele, como é ele sozinho aqui treinando, para não ficar tão monótono. Que o Bruno é daquele cara que gosta de treinar forte e pesado. Então o treino mais relaxado, assim, fica bem incômodo para ele. Então, ele teve durante muito tempo, né? É o Brett, né? Um treinador australiano. Ele acompanha os treinos também ou você hoje é oficialmente a treinadora do Bruno? Hoje eu sou oficialmente a treinadora do Bruno, única e exclusiva, eu escrevo, eu dou treino para ele, mas isso foi desde esse ano apenas. Quando a gente decidiu mudar para os Estados Unidos em 2014, a gente foi para Alabama, a gente ficou 3, 4 anos na Alabama, e ele estava sob a supervisão do Brett, mas aí o Brett também era o head coach do time universitário. E naquela ocasião, depois dos Jogos de 2016, o time não estava indo tão bem no NCAA, que é a Liga Universitária Americana de Natação. E o supervisor dele chamou e falou, olha, infelizmente o time de profissionais vai ter que ser cortado. Não vai mais poder dar treino, dar atenção para o time de profissionais. Foi a partir daí que a gente estava, imagina, no Alabama. Não tinha ninguém, só eu e Bruno, Harris e Carlos. E não tinha quem recorrer para o Bruno continuar treinando. Ele não ia mais poder dar treino, o Brett. E eu levantei a mão e falei, ok, eu vou para a borda da piscina. E o Brett continuou escrevendo o programa e eu comecei a aplicar os treinos. Assim foi o meu início de treinadora com o Bruno no final de 2016.
Então hoje o Brett já não faz mais parte do programa, ele nos acompanhou até Tóquio. E esse ano aí a gente começou a inovar e de tudo que a gente aprendeu muito um com o outro nesses últimos 5 anos trabalhando juntos, a gente está, podemos dizer, andando com as próprias pernas. Ô Indec, você imagina, né, o que é para um nadador chegar nessa fase assim de alta performance, né? Brigando por milésimos, não é, no caso dele não é nem por segundos, né? São milésimos. Então você imagina o tanto de coisa que na vida pessoal tem que se abrir mão, né? Agora a Michelle, como técnica, já não precisa abrir mão de tanta coisa, mas tem que ficar cobrando o marido para não fazer uma série de coisas, inclusive em termos de alimentação, exercícios, Sim. etc. Isso não causa briga na família, não, Michelle? A gente é muito parceiro, Mauro. A gente é muito fácil pra gente conviver e coexistir, né? Porque, que nem tu falou, eu fui atleta, eu entendo o sentimento, eu entendo a dedicação, eu entendo as abdicações que tem que ter. Então eu acabo fazendo parte desse todo. E hoje, como muito mais do que ser atleta e treinador, a gente é, antes de tudo, marido e mulher. Então, os nossos objetivos são objetivos em comum. Então, o que as pessoas chamam de sacrifício, né, de alguma forma, das coisas que tem que abdicar, pra gente é apenas a nossa rotina, são as nossas escolhas. Então, os caminhos que a gente escolhe, a gente sabe onde a gente está pisando, a gente sabe o que a gente precisa fazer para conquistar algo maior. E a gente encara isso de uma forma super natural. Então, lógico, nunca foi esse mar de amores o tempo todo, a gente aprendeu demais, a gente brigou, a gente cresceu, a gente cada vez se reestruturando para realmente não ter esses conflitos que geralmente não levam a nada, não levam a lugar nenhum. Então, a gente acredita muito no poder do diálogo. E as pessoas têm que entender que são anos de sacrifício, né? Não é uma coisa, vou ficar uma semana sem comer, vou ficar uma semana acordando 6 horas da manhã para pular na piscina fria e nadar, porque apesar de ter campeonato mundial e outros assim, quase todo ano ele tem um objetivo, mas, por exemplo, quando se pensa em Olimpíada, nossa, agora são 4 anos para frente. No caso do Rio para Tóquio, acabaram sendo 5 anos, criou mais ansiedade. Agora diminuiu, né? Agora para Paris são 3. Mas enfim, são anos de sacrifício, né? Não é uma coisa que se faz em uma semana. Então, haja dedicação para se chegar a essa alta performance, né, Michelle? E as pessoas às vezes não entendem, né? Elas cobram um resultado lógico. O brasileiro é apaixonado, o brasileiro põe muito sentimento em tudo que faz e se expressa. Então, muitas vezes, a interpretação de um resultado de alguns jornalistas não são fidedignas. Que nem tu falou, Bruno foi 6º, foi um péssimo resultado olímpico. Tudo bem, não foi um péssimo resultado, a gente sabe que não foi, mas ele estava brigando por uma medalha. Então, na cabeça do atleta, isso pesa muito. Isso tem uma cobrança pessoal muito grande, além de toda a cobrança de fatores externos. Mas, como eu falei, essas escolhas é o que fazem a gente crescer e evoluir, não só profissionalmente, mas pessoalmente, né, como ser humano. Ô Maurão, eu acho legal esse papo que a gente vem tendo com a Michelle, e até para contextualizar quem chegou agora há pouco aqui, muito da gente falar sobre alta performance, né? O que você precisa para ser um profissional de alta performance, né? Isso a gente tem muita relação com o day trader ali, o público que tá na Clear operando com a gente hoje. Então assim, porque muita gente cai num conto de um sonho, que eu acho que a Michelle até pode falar um pouco do atleta também, que em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas... Vai estar pronto para... Vai estar pronto para disputar algum tipo de torneio, de competição, enfim. Ou no mercado financeiro para enriquecer e já ir embora, né? Exatamente. Então requer muita dedicação, você tem que abdicar de uma série de coisas, você tem que ter uma grande disciplina, né? A Michelle estava falando aqui, tenho certeza que vai falar muito mais sobre treinamento também, inclusive abdicar de comida, de bebida, de festas, enfim, coisas que a gente gosta de estar no nosso dia a dia, né? Então, a pessoa que ela quer ter alta performance também nesse mundo do day trader, sem dúvida alguma, ela também precisa seguir à risca uma série de regras para que ela atinja um nível de satisfação muito grande ao longo do período, né? Fazendo cursos, né? Se interessando, se dedicando, e é isso, não é achar que
vou pôr um dinheirinho ali na bolsa, daqui 2 semanas eu tô milionário e vou sair. Isso não vai acontecer. E tem os momentos que as coisas não funcionam, tem que saber perder também, né? Tem que saber perder. Que eu acho que até nessa cabeça de frustração, como ela estava falando do Bruno, ter chego em sexto, por exemplo, psicologicamente, o quanto isso abala, no caso dele, um atleta, e o quanto uma perda, por exemplo, no mercado, no dia a dia, o quanto isso abala psicologicamente para a continuidade da pessoa nas operações seguidas depois disso, né? Vocês passaram por um período também muito difícil depois disso, né? E meio que conjuntamente, né? Como é que houve um período, a gente pode chamar de depressão mesmo, pode, Michele? Assim, entrar em depressão, não é isso? Não é por aí? Pode. Hoje a gente fala numa boa disso, mas foi um período difícil, né? Que nem vocês estão conversando aí. Se a gente analisar cenários, tanto o cenário financeiro que a gente está colocando em pauta, quanto o cenário do esporte, a gente encontra muita semelhança. Então, tem muito sentimento de imediatismo, né? A gente quer o resultado para amanhã, a gente quer treinar o melhor treino todos os dias e nem sempre é fácil lidar com os baixos, né? Administrar toda essa ansiedade que se cria e realmente a insatisfação de um resultado positivo, seja financeiro, seja de resultado esportivo, é maturidade que traz, não tem jeito. A gente aprende com o tombo, a gente aprende levantando no dia seguinte. Então nem sempre a gente vai estar motivado. Quem disse que no final de 2016 eu lembro a gente estava lá em Auburn, no Alabama, né? A gente veio em 2017 para cá, para Flórida. E no tapete da sala, a gente olhando um para o outro, tá, o que vai ser agora? O que a gente vai fazer? Vai continuar? Vai parar? Foi uma decisão dura, porque a gente estava, de fato, longe de tudo e de todos que a gente ama e que nos amam, tomando uma decisão que seria um marco na nossa carreira. A gente não fazia ideia que ia acontecer em 5 anos. Mas a gente tinha que tentar, a gente tinha que arriscar, e a gente olhou para o outro, ok, qual vai ser? Vamos ou não vamos? Vamos embora. E tem até a questão financeira, né, Michele? Tem a questão financeira porque patrocinadores também somem num momento desse, né? Não somem. Eles sumiram. A gente perdeu tudo, Mauro. A gente foi de X para 0 em questão de 3 ligações. Meu Deus. 3 ligações. Então o Bruno veio de um 4º lugar em 2012, ficou atrás do César Cielo por 3 centésimos, atrás do bronze olímpico em 2012. 2016, ele era o favorito da prova. Por que ele era o favorito? Ele entrou naquele ano como o primeiro do ranking mundial. Não é porque era Olimpíada no Brasil que o Bruno Fratos era o favorito da prova. Não era numérico, era fato. Claro. E nesse decorrer de 2016, começo de 2016, ele enfrentou lesão, então foi difícil para construir força, para conseguir continuar treinando. E não é algo que a gente vai para televisão e fala, gente, desculpa, mas eu vou competir machucado agora. Então, se acontecer qualquer coisa, você já sabe que eu já avisei. Não, ninguém precisa saber. E a gente vai para dar o nosso melhor e querer bater na frente de todo mundo. Então, quando se perde tudo, lógico, a gente tem que fazer um planejamento financeiro, isso é fato. Então, o primeiro é o investimento no emocional. Investe, o que vai ser daqui para frente? Vamos tomar a decisão. A tomada de decisão vai gerar consequências. Então, as consequências foram, a gente tem X guardado, esse X está aplicado, a gente vai usar esse X até chegar na metade do ano de 2017, que é do próximo Mundial. Até 2017, a gente vai tentar. Dando certo, a gente vê o que faz. Não dando, a gente aposenta, a gente para. E deu tudo certo. Então, foram ali 6, 7 meses de construção de uma coisa completamente nova, tanto para mim quanto para ele, e que deu certo. Ô Michele. Então, oi, desculpa. Que história maluca, né, Mauro? Porque o cara era primeiro do ranking mundial e mesmo assim, você vê a série de situações que estão acontecendo, né? Ou seja, ele chegou num alto nível e mesmo assim ainda você tinha frustrações por ter chegado em sexto numa Olimpíada, né? Que é uma coisa maluca do que a gente estava falando aqui no começo. Mas assim, o resultado, pessoal, no esporte, ele fala o seguinte: o atleta, tu é tão bom quanto o teu último resultado. Ninguém vai lembrar o que tu fez 2, 3 competições antes. Então, a gente tem noção disso, porque a gente é inteiramente cobrado e patrocinador e investidor vai querer ver o resultado, o último resultado. Então, por exemplo, agora a gente já nadou o Mundial,
que o Bruno teve outra lesão nesse Mundial. A gente pode conversar depois sobre isso. Mas a Olimpíada já passou. Tudo bem, a próxima Olimpíada é daqui a 2 anos, então a última Olimpíada que conta para Olimpíadas. Mas em nível de ranking mundial, a gente tem que estar sempre olhando ali para o que está acontecendo nesse ano. Pelo menos é dessa forma que a gente trabalha, né? E sempre para buscar essa motivação. E outra coisa, a motivação nem sempre está aí, né? Então, a palavra que a gente mais usa no nosso dia a dia, no caso, é a disciplina. Michele, e o pós-carreira, né? Que nem vocês já tinham dúvidas lá atrás. O pós-carreira, ele já foi discutido em algum momento, ponto de vista de aposentadoria, quando parar de nadar, o que eu vou fazer? Porque a vida do atleta, ele tem uma vida curta, né? Uma vida útil, curta, digamos assim. É uma discussão que a gente tem, mas é uma discussão saudável. Existem muitas possibilidades do que o Bruno quer fazer no pós-carreira. Então, o que a gente costuma dizer é: vamos viver o presente, vamos fazer o que a gente tem que fazer. A gente tem um objetivo muito grande para Paris 2024. Então, esse pós-carreira, ele vai ficar tipo assim, debaixo dos panos agora, aqui escondidinho, para não pensar, para não tirar o foco do que realmente importa agora. Ah, não, com certeza. Vamos buscar medalha lá em Paris, pelo amor de Deus. Vamos lá, Bruno. Agora, a gente fala, né? Depois que passa, Michele, e aqui no Brasil tem muita gente que passa por depressão e às vezes as pessoas não sabem, a família não sabe ou não entende. Mas tá tudo dando certo, você tá deprimido. Ainda é uma doença que as pessoas não entendem, e no Brasil tem milhões, eu vou dizer para você, não são milhares de pessoas que passam por isso e às vezes não há um entendimento. E parece fácil chegar para quem está assim e falar: vamos lá, que isso, tá tudo bom, vamos reerguer e tal. No caso de vocês, Michele, você estava bem quando ele estava mal? Chegou nesse momento do tapete aí que os dois conversaram, os dois estavam muito para baixo? Como é que é? Como eu vi uma manchete já sobre vocês, assim, do fundo do poço ao pódio, né? Como é que é sair do fundo do poço ao pódio? As manchetes são ótimas. São maravilhosas. Eu vi e falei: vou guardar essa manchete. Mas a gente sabe, né? Algumas pessoas sabem que o que gera o clique da matéria é a emoção, né? Então, sim. A gente tem que pegar pela emoção. O brasileiro é atraído pela emoção. Essa questão da depressão é algo que deveria ser melhor direcionado, eu acho, para qualquer ser humano. Muita gente tem vergonha de dizer que não tá bem, muita gente sente acuado, sente que vai ser julgado, que nem tu falou: para com isso, sorri, tá tudo certo, amanhã é outro dia. E a gente sabe que não é bem assim. Quem enfrenta a depressão, ou quem já enfrentou a depressão, sabe que é algo que muitas vezes não é controlável, não é tangível. Então, não é, então domingo eu vou passar na praia, vou tomar um sol e vai ficar tudo bem. Não vai. E houveram momentos que os dois não estavam bem, e esse 2016 foi um deles, porque eu tinha encerrado a minha carreira em 2013 de natação, e quando eu mudei para os Estados Unidos com o Bruno em 2014, eu vim para cá sendo apenas a esposa do Bruno. Eu não tinha uma carreira aqui nesse país. Eu sou formada em publicidade e propaganda no Brasil, mas eu não ia exercer uma profissão que eu não tivesse uma certificação aqui. Então, eu estava num momento de transição. Eu saí da natação, cheguei nos Estados Unidos, eu estava completamente perdida, estava só lá sendo a esposa do Bruno. Voltei a fazer musculação, encontrei um health coach, ele me convidou para participar de competições fitness, eu participei de 2 competições. E depois disso, foi em 2016, eu participei de um mundial de bodybuilding, e por conta dessa rescisão de contrato do Bruno com todo mundo, eu tive que abdicar dessa carreira também, porque é uma carreira que tem que investir muito, é uma carreira que custa caro. Então, estava eu e Bruno literalmente sem nada em 2016. E diga-se de passagem, né, Michele? É isso que eu ia dizer, diga-se de passagem. Você foi bem sucedida nisso que você fez. Você chegou campeã mundial, né? Vocês podem chamar a gente de maluco, mas quando a gente põe a cabeça no objetivo, a gente pensa nos objetivos pequenos que a gente tem que traçar para chegar no objetivo maior. Isso pra gente é muito fácil, né? É o que a gente é. Então é a forma que a gente
encara esses desafios. Então, naquele momento, sim, estavam os dois com depressão, estavam os dois muito mal. Eu não tinha psicóloga na época. O Bruno já tratava com a Carla de Pierro, que é uma excelente profissional, está com ele, acompanho ele até hoje. No meu ver, a minha forma de sair disso era estabelecer um novo objetivo, estabelecer uma nova meta. Eu sempre fui motivada a desafio. E o mais engraçado é que eu nunca quis ser treinadora de natação. O Bruno detesta que eu falo isso, mas eu nunca quis ser treinadora de natação. Então, foi um acaso, foi o destino, foi um fato que me levou para a borda da piscina. E hoje eu me considero uma das melhores no que eu faço, porque eu descobri que eu sei fazer. E eu faço muito bem, os resultados estão aí pra gente falar sobre. Mas existem momentos também que a cobrança do atleta para o treinador é tão alta que eu acabo às vezes eu fico mal, o Bruno tá ok, sabe? Então eu tenho os meus altos e baixos, e o Bruno tem os altos e baixos dele. São momentos e momentos. Ô Michele, você sabe que para quem é day trader hoje, se você for conversar com as pessoas, talvez aqueles de mesmo média e alta performance, que eu falo média e alta performance no sentido de ser heavy user, né? Que são as pessoas que acabam estando mais no dia a dia ali. Dentro do mercado, 90-95% das pessoas, elas alegam que a maior dor delas é a parte psicológica, muito longe da parte técnica. Você acha que para um atleta de alta performance, o impacto de ter um psicólogo, um acompanhamento de psicólogo no dia a dia, isso também afeta positivamente ou não ter afeta negativamente ao longo do percurso, digamos assim? Eu acredito que as duas coisas. É difícil falar que afeta negativamente, porque a gente pode estabelecer que a pessoa vai estar no mesmo patamar. Ela não vai evoluir. Talvez ela não evolua, né, nesse aspecto psicológico negativo dela. Então, eu acredito sim que o psicólogo é fundamental para qualquer ser humano. Não é porque uma pessoa acha que tem um problema ou acha que tem depressão que deveria procurar um psicólogo. Eu descobri na terapia que a gente pode ser muito maior como ser humano, no nosso entendimento pessoal de quem a gente do que qualquer outra forma de liberdade, de satisfação. Então, a terapia, ela faz com que a gente enxergue o nosso eu de uma forma diferente. A gente acaba conversando com a gente mesmo, e entendendo que às vezes esse sofrimento, essa pressão, tanto do mercado quanto de um treino, de uma competição, ela sempre vai existir. Ela sempre vai existir. E nesse entendimento, eu acabei entendendo que a pressão é um privilégio. Gente, a pressão é um privilégio. A pessoa que sofre pressão é porque ela tem a capacidade de gerir aquele problema. Então, sofrer pressão é para poucos. Por isso que eu acredito que sim, é um privilégio. Mas um privilégio que deva ser trabalhado com um profissional adequado, para a gente conseguir pelo menos dar nome para o que a gente está sentindo e conversar com aquela situação de uma maneira que a gente não tenha que buscar bebida, drogas, qualquer outra coisa que não seja bacana para suprir aquela falta ou abafar aquela dor. Esse é o caminho que eu enxergo sendo o mais positivo e saudável. Tá vendo, Roberto? Eu tô imaginando como é que é essa treinadora na beira da piscina orientando o maridão, só que ela acha que pressão é privilégio. Ele, tá bom, nada, vamos lá, um pouco mais de novo. E se não fizer de acordo ali com a piscina, vai escutar em casa também. Vai escutar, mano. E uma coisa que a gente tentou, desculpa, a gente tentou também uma época dizer não vamos levar o trabalho para casa. Acabou o treino, a gente vai deixar aqui. Não dá. Não existe. O que você o que você procurou para você se especializar como técnica? Óbvio, você tinha uma carreira também vitoriosa já nessa área, né? Você não estava caindo de paraquedas ali, enfim, desde os 4 anos você conhece competições internacionais, participou, etc. Mas uma coisa é você recebendo instruções, outra coisa é passar a comandar um cara que vai para a Olimpíada, independentemente de ser marido ou não. É uma grande responsabilidade. E aí você foi procurar cursos, você foi ler, você foi conversar com outros técnicos. Como é que foi a sua formação como técnica? Bom, a minha formação ela começou com muita conversa. Então eu acompanhava os treinos do Bruno
em Auburn. Eu tinha muita conversa com o Brett e nos treinos já, eu ficando na arquibancada assistindo os treinos, eu comecei a dar alguns toques pro Bruno. Foi que eu comecei a ter insights de querer entender como é que funcionava o programa do Brett, aonde que ele queria chegar com tal exercício, com tal série, com tal semana arquitetada por ele. E a minha primeira certificação aqui nos Estados Unidos foi de personal trainer. Então, depois que eu participei das competições fitness, treinando na academia, muita gente vinha falar comigo, como que tu consegue treinar tão bem, como que tu mantém essa performance. Então, eu comecei a perceber que eu podia ajudar as pessoas. Então, dentro do curso de personal, eu estudei muita anatomia, muita fisiologia, e eu já venho dessa vida de atleta, então eu tinha muita noção do corpo humano, etc. Enfim. Depois a gente passa pela certificação da USA Swimming, tu passa por uma série de testes e provas, renovações, etc. Então, esse foi o meu começo como treinadora. Hoje quem nos acompanha é o fisiologista, professor Elvio Afonso. Ele foi, ou é ainda, inclusive, o fisiologista do Paulo André, do atletismo. Fisiologista do Alisson, do vôlei de praia, um excelente profissional. Então, hoje a gente conta muito com a ajuda do Elvio nessa questão fisiológica de até onde a gente pode espremer o Bruno nos treinos ou não. A gente tem controles de glicose, lactato, faz controle de sangue periodicamente, então tudo parte da questão fisiológica e aonde a gente pode apertar ou não o atleta. Então parece que a sua aposentadoria não vai acontecer, você vai ser uma treinadora. O Bruno é que vai ter que decidir o que vai fazer da vida depois que parar de nadar. Ou você se vê fazendo outra coisa e não sendo treinadora quando o Bruno parar. Então, eu exerço a profissão de personal trainer aqui também na Flórida, então eu tenho os meus clientes que eu encaixo de manhã bem cedo, acordo bem cedo para trabalhar e tô com o Bruno de manhã e à tarde, mas quando o Bruno realmente aposentar, isso vai ser uma conversa que eu e ele vamos ter, porque, não sei, quem sabe a gente monta um clube, Claro. A gente não sabe. Sim, claro. A gente não sabe, mas não é minha profissão dos sonhos, eu confesso. Não, mas não começa a conversar isso com ele não, como você disse, não é hora de mudar o foco, espera Paris e depois vocês resolvam o que vão fazer. Mas eu fiquei muito entusiasmado aí com o que você falou, vou conversar mais com o Roberto, quem sabe eu possa começar a operar no mercado financeiro através, inicialmente, de conversas com bons profissionais, como é o Roberto Indec. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Depois a gente passa para cursos e etc, né? Viu, Roberto? É isso aí, Maurão. Vamos conversar mais. Se precisar, estamos à disposição sem aqui. Sem papo de futebol, de podcast, não vamos falar de mercado. Mas eu acho que é um caminho mesmo, né? É claro, Até para se interessar mais e tal, você conversar com as pessoas. Você sabe que pessoas que têm alta performance, pelo menos aquelas que a gente conversa bastante, no dia a dia, eles acabam acompanhando alguns analistas de mercado, assistem canais do YouTube, e à noite, como o mercado está fechado, eles acabam operando no simulador. Por quê? Para entender muito mais de uma forma racional. Porque como o mercado está fechado, você não está olhando ali o mercado acontecer, você não fica nervoso, não tem nenhuma situação diferente. Então, de uma forma muito mais racional, você está treinando com o mercado fechado no simulador à noite, né? Como se fosse um replay de mercado. E isso ajuda bastante as pessoas. Mas é mais fácil ganhar no simulador do que perder dinheiro? De certa forma, sim. Você está menos tenso, etc. Psicologicamente é mais fácil porque você vai usar muito mais a técnica, porque você não está colocando dinheiro real naquele momento ali, né? Quantas horas por dia, ou semana, enfim, como é que é a programação do Bruno e da treinadora Michele Lenhart com ele? Quantas horas você manda ele pegar na água? Depende muito, porque a natação evoluiu muito nesses últimos anos. Se vocês forem analisar, a idade média dos finalistas dos 50 metros é sempre maior do que dos finalistas de 100 ou 200 metros para cima. Interessante isso. O treinamento mudou demais nos últimos anos, o treinamento ficou mais específico e muito mais focado na especificidade. Então, muitas vezes um treino nem demora tanto, a metragem nem é tão volumosa e a gente acaba conseguindo performar bem melhor do que se fosse um treino volumoso do que era antigamente. Na minha época, quando eu era bem mais nova, eu treinava no Sul ainda, eu chegava a nadar 15 km por dia, um treino de 8, outro de 7.
no mesmo dia. Então isso já acaba ficando para o pessoal que nada fundo, que nada maratonas, não para um velocista, no caso eu era velocista também, que nem é o Bruno na atualidade. Mas sobre essa questão de estudar por fora, ficar observando, fazendo simulações do mercado financeiro, eu acho que o profissional que se destaca, ou a pessoa que tem bons resultados, independente se é profissional ou não, do que ela vai investir, é aquela pessoa curiosa. Então eu costumo falar que existem muitas pessoas que gostariam e outras pessoas que querem de verdade. Então aquela pessoa que é mais curiosa, que vai investigar, que vai conversar, que vai perguntar, ela tem vantagem. Ela sempre vai ter vantagem. Só lembrando a todos aqui que estão nos acompanhando, né, que nós estamos falando com a Michele Lenhart, que foi especialista em 4x100, né? A sua história era 100 metros livres, né? Eu nadava 50 e 100 metros livres também. Nadava 50 e 100 livres, né? E fez revezamentos, né, em Olimpíadas, inclusive, participou de revezamento em Pan-Americano e tudo. Então, e hoje é a treinadora do marido, Bruno Fratos, que vai buscar uma medalha em Paris. Essa história que você falou de mudanças de treino, no futebol também acontece. Aqui no Brasil ele se assusta quando fala, o time lá na Europa, os caras fazem um treinamento só de meia hora. E aqui precisa de 2 horas. Esse time lá não faz coletivo, aqui ainda se faz... Mas é a tal da intensidade que se dá num tempo menor. É o que a Michele está explicando que também acontece na natação. E aí também não é só dentro d'água, né, Michele? Tem a parte de ir pra academia, enfim, tem uma... E a parte mental, tem algum trabalho aí de coach com ele? Como é que isso não precisa? Ele já faz lá com a psicóloga? Ele tem a psicóloga. A gente não acredita muito no trabalho de coaching. Na verdade, não é que a gente não acredita. A gente prefere confiar em profissionais que estudaram, que têm uma formação psicológica, porque não são todos, mas existem muitos coaches que pregam coisas que, desculpa, mas são absurdas, são de um nível mental que a gente fala, não, peraí, o que essa pessoa está falando? Então, a gente fica mais na parte acadêmica mesmo da coisa. Ô, Michele, me conta uma coisa, né? Você chegou num momento de ápice, como foi logo depois que o Bruno saiu ali da piscina nessa última Olimpíada, foi lá, te deu um abraço, passou aí no mundo todo essa cena. Um beijo, né? Um abraço todo mundo dá. O que não podia aqui, Mauro. Não, é que não podia, né, Michele? Parece que não podia, né? Fugia do protocolo. Não, o protocolo da pandemia, era isso? A gente era marido e mulher. Pois é. Mas o mundo estranhou, né? Eu sei que foi na emoção e foi lindo de morrer. Mas houve um certo estranhamento, entre aspas, porque eu acho que pelo protocolo lá, a pandemia, não foi isso que aconteceu? Exato. Mas, na verdade, ali foi uma quebra de vários protocolos, né? Eu desci para uma área que eu não poderia estar, mas ninguém me viu, eu fiquei quietinha ali. Eu queria ficar perto do pódio. E ele saiu por um lado do pódio, não era para ele ter saído, e falou, peraí, já volto. Veio ele correu, me abraçou, me deu um beijo. E foi a cena. Foi engraçado que o cinegrafista estava do nosso lado, eu não tinha visto ninguém. Eu tava só, tipo assim, olhando pro Bruno, e o cinegrafista fez aquela cena, rodou, foi 360, foi uma coisa linda de novela. Foi lindo. A tal da emoção, né? Mas aquele beijo significou muita coisa nessa trajetória de 5 anos trabalhando juntos. E foi realmente a concretização de um grande objetivo de vida. Muito legal, muito legal. Não, emocionante, né? Não, foi emocionante pra gente aqui, imagina pra eles história, lá, assim, a gente ficaria horas conversando aqui com a Michele, né, porque a relação deles é uma coisa maravilhosa. Eu não vou nem contar pra ninguém aqui que eles estavam viajando, resolveram entrar numa cidade, procurar um juiz e casar, e sem avisar a família, nem nada. Não vou falar isso pra ninguém, viu, Michele? Vai ficar só entre a gente. Mas foi mais ou menos isso, né? Vamos casar. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E chegaram numa cidade, sabe, Roberto, que não era dia de casamento, não estava aberto lá o fórum para casar, não tinha juiz. O Bruno falou, o quê? Vou buscar o juiz. Não é isso, Michele? Foi maravilhoso, né? Foi isso mesmo. Essa história é o resumo da obra do nosso casamento. A gente foi pegar o juiz pelo braço, praticamente. A gente vai casar. E aí depois que avisou a família, né? Ligou e falou, gente, estamos casados, qualquer hora a gente aparece. Aqui, casamos. Como assim casaram? Não, a gente acabou de casar. Como assim? Não, casamos. Lindo, foi lindo
de morrer. Não, é uma história muito bonita de vocês. E que, claro, a gente vai torcer demais aqui no Brasil para que tenha um outro final super feliz e cheio de beijos lá em Paris. Aliás, qual que é a meta? Qual que é o objetivo? Ouro? O que vocês acham? Ouro e ponto final? Vambora, tamo junto. Vamos buscar junto, né, Maurão? Acabou. A meta é sempre mais alta. É. A mercado financeiro é a mesma coisa. Isso aí, é isso aí. A gente sempre sobe o sarrafo. Sempre. A gente tem uma obrigação aqui como grupo de... Impressionante, Maurão, é subir o sarrafo. A cada 6 meses a gente apresenta resultado, tem avaliações e tal. E assim, não vamos falar que dobra a meta, mas vamos crescer quanto? 5%, 10%? Não. Vamos crescer 50%. E como é que a gente chega lá? Isso é uma outra conversa, mas vamos colocar a meta lá em cima e vamos estabelecer isso. Porque às vezes o executivo faz isso sem dar esse parâmetro, né? Por que tem que crescer 30? Tem que explicar para o funcionário, né? Aí a gente começa a fazer 30. O desenho, né? Aí que começa a fazer o desenho. No caso do Bruno, Michele, quanto tempo antes ele tem que estar muito bem? Você contou a história aí do Rio, ele machucou no começo, ele era primeiro do ranking e tal. Aí, óbvio, dependendo da contusão, demora um tempo para poder recuperar e tal. Mas assim, 6 meses antes tem que estar voando? Não, 1 mês antes só? Não exatamente. Geralmente as competições-alvo, elas acontecem em julho ou agosto, né? Isso. Esse ano aconteceu em junho, porque veio... Então, estavam recalculando a rota por conta de pandemia. Mas a gente participa sempre de um circuito de natação, de competições na Europa, que ele sempre acontece, chama Mare Nostrum. É um circuito que acontece em uma semana em 3 diferentes países. Então a gente compete começo da semana, meio da semana e final da semana. Então é praticamente uma prova atrás da outra. Ele chega a nadar 13 vezes os 50 livres, porque tem uma das etapas que ele tem 5 quedas na água de 50 metros, que é meio que um mata-mata. Caramba! Então essa é a nossa última avaliação. E geralmente ela acontece 4 a 6 semanas antes da competição alvo. Então ali a gente já começa a medir aonde que ele está no programa. E geralmente tem funcionado muito bem dessa forma. E aí dá uma segurada? Ah, não, já tá bem, tá, pô, bateu o melhor tempo do ano e tal. Aí essas 6 semanas, 4, enfim, um mês e meio antes. Aí faz o quê? Intensifica? Não, agora não vamos desgastar. Deve ter uma estratégia, evidentemente. Depende. É que nem quando a gente fala de dieta. Ah, mas se eu comer macarrão no jantar, eu vou engordar? Aí tu vai falar, depende. Depende do que tu comeu no dia anterior, depende do que tu comeu durante o dia, depende do que tu vai comer no dia seguinte. Então é uma soma de fatores, ok? Na questão da natação, vale muito contar... O que a gente fez antes dessa competição preparatória, se ele já teve que diminuir volume, diminuir intensidade, que já veio acumulando demais. Então essa é uma especificidade que a gente consegue dar para o atleta individual. Quando eu falo atleta individual, é o atleta que não faz parte de um time, mesmo sendo natação. E muitas vezes o atleta inserido num grupo, ele acaba participando de toda a demanda do grupo. Então o treino é feito para aquele grupo, independente se 1 ou 2 atletas não estão respondendo bem aquilo. Então essa facilidade que a gente tem com o Bruno, poder realmente medir onde ele está, onde tem que apertar um pouco mais ou afrouxar um pouco mais. Por exemplo, ano passado, antes de Tóquio, a gente fez competições preparatórias e foi diminuindo o volume até chegar e competir em Tóquio. 50. Esse ano já foi diferente, porque a gente competiu esse circuito de Mare Nostrum e ele foi perdendo força e perdendo potência. Então a gente teve que subir um pouquinho mais antes de chegar realmente para competir o Mundial. Sensacional. A gente, nesses papos, e vamos ter outros, tal, a gente vai aprendendo estratégias de cada esporte, né? A gente vai falar com atletas de futebol, de vôlei, aí agora falando com a Michele, dando essa aula aí sobre natação. E aí você que é do mercado vai pegando as dicas aí também, que pode funcionar para você em outra área. Ô Mauro, é muito interessante essa história toda que a Michele tá contando, né? Porque eu vejo várias semelhanças do que você conversa com as pessoas no dia a dia, né? E o aprendizado que você tem, as situações de pressão, de extremidades, tanto de um lado quanto do outro, quando que você afrouxa, disciplina. Enfim, as histórias elas são muito semelhantes, é interessante, né? E a gente costuma comentar bastante que para você ter sucesso na carreira, acho que é muito do que a Michele estava comentando, de fato você precisa querer, né? Sim, e aí, claro. Inclusive, tem
um número aí que dizem que só 5% dos day traders têm sucesso no mercado financeiro. E na natação, Michele, quantos por cento dos nadadores têm sucesso, que vivem em alta performance ao longo de uma série de anos, digamos assim, consecutivamente? A gente pode contar nos dedos, né? Porque se for analisar a questão da idade, a natação é um esporte para atletas jovens. Muito pouco se sobrevive nesse meio depois dos 30. O Bruno é um dos casos. Mas quando o corpo começa a envelhecer, a demanda começa a ficar maior, tem que ter mais dedicação, mais descanso, e a pessoa não entende que ela tem que abdicar de alguns prazeres da vida, como sair de final de semana, ir pra balada, beber. Então o resultado começa a cair. E isso interfere demais, tanto na questão psicológica quanto fisiológica, né? Então, saber diferenciar do querer e do gostaria, e a pessoa entender isso, do porquê que ela não vai adiante, é fundamental também. Se você tivesse a cabeça que tem hoje, depois de tudo que aconteceu, você teria sido uma outra atleta também, né? Hein? Acho que todo mundo pensa todo mundo, na né? vida, né? Nossa, essa maturidade que eu tinha 10 anos atrás, né? passa por isso. E é por isso que eu acho incrível amadurecer. Eu não vejo nenhum problema em envelhecer, muitas pessoas têm essa questão, mas eu tô achando maravilhoso. O amadurecimento traz tanta sabedoria e deixa tudo tão mais claro, tão mais leve, que a gente quer sempre buscar essa evolução pessoal e profissional. Para você foi difícil parar? Você vai pensar depois e vai ter que passar as coisas para o Bruno quando chegar o momento dele, que a gente espera que esteja longe. Para você, foi uma coisa decidida de uma hora para outra? Foi uma coisa que você foi amadurecendo? Foi uma coisa que a idade te levou a dizer, não, tá na hora e tal, enfim. Porque a gente fala muito com ex-atletas, é difícil. Desculpa. Não. A minha parada foi súbita. Eu tive uma lesão bem grave, por sinal. Eu tive lesão L4, L5 na lombar, meu disco foi pro saco. Treinando, fazendo musculação no clube que eu treinava, e depois tentamos todas as manobras para que eu continuasse. Era a véspera, inclusive, da seletiva de 2012. E eu simplesmente quebrei no meio, então eu não tive alternativa. Eu tentei levar meu corpo além do limite que ele já estava, mas quando eu parei, eu entendi que meu corpo falou, Michele, deu, acabou. E é um processo, porque eu não vou saber te responder o que é mais difícil, Mauro, se é tu decidir parar ou se é ser parada. Sim. Então, no meu caso, foi Você não teve opção, né? Você não teve opção, né? Tinha que parar, né? Eu não tive opção, mas eu sempre fui muito naquela época, 2000, nem se falava em depressão. Eu sempre fui muito, vamos, resolve, próxima. Então eu tinha formação, publicidade e propaganda, montei um currículo, comecei a entregar meu currículo nas empresas em São Paulo e comecei a trabalhar no mês seguinte. E trabalhei por 6 meses e confesso que eu fui a pessoa mais infeliz da história. Imagina. É como se realmente tivesse tirado um peixe fora d'água. Então não é uma decisão fácil. Esse pós-carreira tem inclusive um documentário, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Quem apresenta esse documentário é o Michael Phelps, chama The Weight of Gold. Então ele conta a trajetória de grandes atletas, medalhistas olímpicos ou com grandes resultados, medalhistas de Olimpíada de Inverno, Olimpíada de Verão, e que sofreram e sofrem de depressão. O quanto que um resultado muito bom, às vezes não traz a satisfação pessoal para esse atleta, ou quando esse atleta chega próximo a aposentar, esse atleta não sabe quem ele é. Porque ele sempre foi identificado, no caso do Michael, o nadador. Quem é Michael Phelps? A pessoa, o ser humano. Ele não sabia responder. Então, tem essa questão também psicológica de realmente entender que o momento chegou e saber administrar. Que não foi o seu caso, porque de um dia para o outro você soube que tinha que parar, então não precisou nem trabalhar isso antes, né? Eu procurei me redescobrir, foi isso que eu fiz. Sim. Eu não sei se foi o melhor caminho, eu não vivi nenhum luto de pós-carreira, mas isso é algo bem difícil no nosso meio, essa transição. Existe inclusive um programa do Comitê Olímpico Brasileiro para ajudar nessa transição de carreiras, que eu acho fundamental. Sim.
Acho, inclusive, que poderia ser expandido não apenas para atletas olímpicos, deveria ser expandido a toda a comunidade de ex-atletas, independente se é atleta estadual, atleta nacional ou internacional, porque essa questão psicológica mexe demais. Como vocês falaram no começo, é uma carreira muito curta, e se não for bem administrada, se não for bem conduzida nessa transição, esse peso pode ser carregado por um longo período. A gente vê muito isso aqui com jogadores de futebol, né? Que é o que se tem em maioria aqui no Brasil. E você foi descobrir que não gostava de publicidade e propaganda só depois que foi trabalhar com isso. Durante o curso você tinha adorado, é tudo que eu quero quando eu parar de nadar, me achei. Não é nem isso. Eu amo publicidade e propaganda, eu amo marketing, mas a questão foi eu ter que estar no escritório, eu ter que estar numa agência. Sim. Porque antes eu tinha essa liberdade de ir e vir entre um treino e outro, e tinha mais flexibilidade de final de semana, etc. E quando tu se vê num outro segmento, do nada, tipo, você acordei, opa, tô trabalhando. Foi muito rápido pra mim. E eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria, não estava feliz fazendo aquilo. Sim. Mas eu fui muito grata com as pessoas que me acolheram, que me deram a oportunidade de aprender, porque eu era atleta, então eu tinha muito que aprender do mercado. Mas se eu tivesse o conhecimento acadêmico, na prática é completamente diferente. Claro, claro. Então, quando a gente veio para cá, que eu fui me redescobrir, que eu tirei as certificações de personal, de health coach, depois de treinador de natação. Então, hoje a Michele é treinadora e personal. Amanhã eu já não sei. Mas durante o curso você chegou a curtir publicidade, propaganda e tal? Você achou que ia ser o caminho? Amei. Eu amava, eu me formei com muito orgulho, com muita dedicação também, porque eu nadava ainda, então me formei lá no Sul, inclusive antes de mudar para São Paulo. Então, era uma profissão que eu amaria exercer, mas a vida me trouxe para outros caminhos e eu tô exercendo bem, eu acho, que levando o nosso atleta sempre no pódio. Mas esse é um caminho até mais natural e claro que você ia se identificar mais com ele, né? Como ex-jogador, né, Indec, que se torna técnico, se torna auxiliar técnico, enfim, fica no meio, né? Quando não... É um meio favorável, né? E com o qual o cara tá acostumado a 15 anos que teve de carreira, como e tal. Aí quando sai, como ela, foi pro escritório, entra às 8, sai meio-dia, volta às 2, sai às 6, ela desesperou. Eu até por causa dos investimentos, eu tenho conversado com alguns ex-atletas, principalmente ex-jogadores de futebol, assim, é muito interessante o caminho que cada um leva e vai depender muito da segurança e das reservas que eles fizeram ao longo do tempo, né? Então esse é um outro ponto muito interessante, porque o Brasil é que nem a gente tava falando, né? Um atleta, ele tem uma vida muito curta, então assim, ele vai parar com entre 35 e 40 anos, e alguns até param antes porque são forçados, como foi no caso da Michele. E no Brasil, depois dos 40 anos, quais são as oportunidades que você tem, né? Claro. São pequenas, e isso infelizmente acontece, isso é uma outra realidade. Então assim, são várias realidades que eles devem viver ao longo do tempo e que já tem que ir pensando isso ao longo do tempo, né? Ao longo de toda a sua carreira, a questão financeira, que nem a Michele falou, que vocês tinham uma aplicação e tal. Como vocês trabalham hoje? Vocês ainda têm uma reserva financeira? De novo, eu sei que a gente vai sair um pouco do foco aqui, mas pensando na reserva financeira, vocês pensam financeiramente sobre a carreira do atleta e o caminho que ela deve seguir? Isso é fundamental, né? Eu ainda acredito que é uma pena que a gente não tenha educação financeira no Brasil. Por exemplo, na minha carreira de nadadora, eu tinha lá minha ajuda de custo, tinha alguns patrocínios e eu gastava demais com besteira. Eu era nova, estava em São Paulo e dificilmente eu guardava dinheiro. Então isso foi uma coisa que eu tive que aprender, que educação financeira, ela começa a gente entendendo que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Isso é fundamental para qualquer pessoa que tem uma conta, que tem um cartão. Não gaste mais do que você ganha, porque não vai dar bom. E hoje em dia, quem cuida disso pra gente, essa questão financeira é o Bruno, ele que mexe com as nossas economias, e eu tô aqui, digamos, na mão de obra. Ele que paga o seu salário, né? Você é boa pergunta, treinadora, tem que receber o salário. Quem paga? O patrão. Mas o patrão é meu. De bom. Pois é. Ô, Michele, antes da gente encerrar esse
papo super agradável com você, uma pessoa, além de vencedora, colocando o Bruno como vencedor. Você é muito simpática, muito bonita, a gente tá adorando conversar com você. Mas antes, fugindo agora da história, você falou que tá aqui 2014 que vocês estão morando aí, já se vão 8 anos e tal. 8 anos. E aí? Bye bye Brasil, voltam? Tem planos também pra isso? Não tem? Quer ver a pegadinha? Isso é uma coisa que eu trato com a minha terapeuta também. Porque a gente não pode nunca, jamais virar as costas pro Brasil. Sim. Por mais que a gente tenha se adaptado a uma rotina de um outro país, a nossa pátria, o nosso chão, o nosso povo é o brasileiro. Então, essa ponte é como se existisse uma ponte, né? Entre aqui e o Brasil. Essa ponte nunca vai ser implodida. Então, a gente tá aqui, mas tá aí. E a gente tá aí, mas tá aqui. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã. E são só vocês dois aí mesmo, né? A família dos dois lados, toda aqui. Todo mundo no Brasil. Tá. Todo mundo no Brasil. Então a gente tem uma ligação muito forte com o nosso país. E eu espero sim, no futuro, estreitar esses laços novamente. Quem sabe passar um período mais longo por aí. Profissionalmente falando, né? Tá. E como estão Harrison e Carlos? São lindos, maravilhosos. Dormindo e berço esplêndido agora. Pra quem não sabe, claro, eu tô falando dos dois cachorros, o IDEC que eles têm. São os meninos deles. Há um bom tempo, né? Já, vocês pegaram novinhos, vocês estão há muito tempo com eles. Desde que a gente mudou para os Estados Unidos. Já estão com a gente desde que a gente se mudou. Adotados, lindos, maravilhosos. Com 8 e 7 anos. Então eles participaram de todo esse processo. Se eles falassem, seriam ótimos psicólogos que acompanharam todo esse ressurgimento desse casal vitorioso que tá brilhando e vai brilhar mais ainda, se Deus quiser, em Paris. Muito sucesso pro Bruno. Estaremos muito na torcida aqui, né? Ah, sim. Fratos, medalha. Michele, muito obrigado por esse papo conosco. Sucesso mesmo. Aperta o Bruno aí, porque sabe como é que é brasileiro, né? Brasileiro não quer ver desculpa. Chega lá na hora, brasileiro, é difícil. Brasileiro deve ser dureza. Nossa. Desculpa não é com a gente vai pra cima mesmo. É verdade. E às vezes não reconhece que todo aquele esforço que foi feito, enfim, mas a gente sabe que quando vem a medalha, aí você vai contar a história toda, tá vendo? Mas treinava assim, fazia. Se não vem a medalha, cara, todo mundo não, mas muita gente dá as costas, principalmente patrocinadores, o que é uma pena. Conversamos, eu e Roberto Indec, com Michele Lenhard, ex-nadadora, hoje treinadora oficialmente do maridão Bruno Fratos, que estará em Paris na Olimpíada. Ele que já tem um bronze, agora vai buscar um ouro, se Deus quiser. Michele, um beijo enorme para você, um abração no Bruno, muito obrigado por esse papo. Eu sei que ele não participou do papo porque a treinadora, o Roberto, deve ter falado, eu tenho um compromisso lá com o Mauro, com o Indec, com a Clear, eu tenho que fazer um Gamecast. Fica na piscina, no mínimo boiando aí, que já eu chego pra ver. Já volta. É muito longe onde vocês treinam da sua casa? É tudo facinho, tudo pertinho? Como é que é? 10 minutos de carro. Então tá show. Beijo enorme, muito obrigado. Obrigado, viu, Michele? Prazer, gente. Beijo grande. Valeu, tchau. Gente, a gente vai voltar, eu e o Roberto Indec voltamos com essa série do Gamecast, patrocinado pela Clear Corretora, na próxima semana. Um beijo a todos, abração. Fui. Gamecast. Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Vocês acham que uma hora que não é dinheiro. É legado. Qual é o legado que esse cara tá deixando? A motivação é secundário, mas a disciplina é o mais importante. Se você não tiver disciplina, você não alcança as coisas. Você quer saber onde é que você vai chegar? Depende do tamanho da sua entrega. Gente, a pressão é um privilégio. A pessoa que sofre pressão é porque ela tem a capacidade de gerir aquele problema. As pessoas vão ficar chocadas, vai parecer um troço de ficção científica mesmo. No total, eu joguei 29 mil torneios na minha vida. É bastante, cara. Pô, é muita Comprei almoço grátis.